Hoje é dia do nosso quadro Mitos e Verdades. Dr. Wilson de Martini, médico oftalmologista, está aqui com a gente. Tudo bem, Dr. Wilson? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui, né? Bem-vindo, viu? E o Dr. Wilson está aqui com a gente para falar, gente, da síndrome do olho seco. Isso aí. Muita gente procura o médico com essa síndrome, Eu até estava lembrando agora no consultório, ia falar que era difícil não ter um dia que não tivesse um paciente se queixando, mas eu acho que é difícil ter um paciente que não se queixa. Então, se a gente parar para pensar, pelo menos em algum momento, todo mundo já sentiu esses sintomas aí. Nossa, meu olho está seco, nossa, eu tô com o olho seco, meu olho está seco hoje. Em algum momento a gente percebe isso realmente. Vamos explicar o que é isso, então? A gente tem uma imagem, né, doutor Wilson, que faz uma anatomia do olho para a gente entender o que é o nosso olho e como é que funciona isso. Olha. Perfeito, André. Olha lá. Na parte superior, ali em cima, mais voltado para o lado ali da orelha, a gente tem a glândula lacrimal. É ali onde é produzida a maior quantidade das lágrimas que são lançadas aí no olho, que tem funções muito importantes de limpeza, de higiene, de proteção. Tem proteínas, tem até anticorpos ali que vão proteger o nosso olho. E geralmente essa produção de lágrima ocorre mais intensamente à noite, enquanto a gente descansa. Então, por isso que tem várias coisas que interferem na produção dessa lágrima. Ela vai percorrer todo o olho quando a gente pisca e vai terminar ali no ducto lacrimal, que vai depois escorrer para dentro do nosso nariz. É por isso que quando a gente chora bastante, acaba vindo aqui também para o nariz, né? Por causa desse canalzinho da lágrima. Ou então que tem entupido também, a gente vê escorrer aqui por fora. Quando o canalzinho está aqui entupido, por exemplo, em uma congestão nasal, por exemplo. Por causa do tudinho ali lacrimal. Vamos aos mitos e verdades, então, que envolve a síndrome do olho seco. Doutor Wilson, o olho seco pode estar relacionado à inflamação das pálpebras? É mito ou é verdade? Isso é verdade. Tá? Tanto é que assim, de cada 4 pessoas que têm esse tipo de transtorno, 3 são mulheres. É muito mais comum nas mulheres por causa da questão de maquiagem, por causa da questão também hormonal, que a gente pode conversar depois, né? Mas é muito comum sim a inflamação das pálpebras, a blefarite. Por isso é importante a limpeza correta das pálpebras pelas mulheres depois de se maquiar. Perfeito. Mito ou verdade, doutor Wilson, que o lacrimejamento excessivo não é sintoma da síndrome do olho seco? Isso é mito. Na verdade, a lágrima, ela tem que estar no nosso olho. Se está escorrendo, se você está lacrimejando, é porque tem alguma coisa errada. Uma inflamação, um machucado ou alguma alteração na qualidade da nossa lágrima. Então, isso não é verdade, isso é mito. O lacrimejamento excessivo é um sintoma, né? É um sintoma, inclusive. Verdade. Vamos lá, você está ao vivo aqui com a gente. Participe no 3027-9623, tá? Síndrome do olho seco, eu bate-papo aqui com o Dr. Wilson. Doutor, é mito ou verdade que a menopausa aumenta o risco de olho seco? Sim, aí volta na questão das mulheres serem mais acometidas e também porque na menopausa diminui a produção de estrógeno, que é um hormônio importante para a lubrificação das mucosas, tanto ocular, mucosa bucal, oral e até vaginal. Então, verdade, a menopausa aumenta o risco por causa da questão hormonal. Olha só, gente. Vamos lá, mito e verdade, síndrome do olho seco. O uso de telas, olha só, né? Celular, computador, pode prejudicar a síndrome do olho seco? Isso é verdade, nós já até falamos aqui em outras oportunidades, essa daí é com carimbão ainda. Olha só, quando a gente está concentrado, observa aí, quando você tem alguém que está concentrado ali numa tela, como que ele pisca pouco. Tá? E pisca errado, olha, né? Se a gente observar hoje na correria, também. As crianças, os adultos também, quando a gente está piscando, é muito comum, por causa da pressa, da correria do dia a dia, do estresse, a gente não piscar completamente. Então observe, fica olhando lá no espelho e veja, você tem que fechar o olho completamente. E hoje em dia as pessoas não fazem mais isso, elas piscam meia piscada, vamos dizer assim. Não faz o papel de lubrificação, de limpeza e de proteção dos nossos olhos. Isso é verdade. E também tem a questão das luzes azuis, das luzes das telas, que também acabam prejudicando a visão. Então, sim, sabe que a geração muda, mas os problemas não, né? Nós somos da época da televisão, né? Que a gente ficava horas à frente da televisão e a gente também não piscava os olhos em frente da televisão. E eu me lembro muito bem de especialistas irem na televisão e falar sobre isso, né? Crianças, não fiquem tanto tempo na frente da televisão, vão brincar, porque isso sim prejudica e tal. Agora mudou, né? Além da televisão, tá com o celular aqui na frente, que também é muito... A TV, o videogame, só mudou a tecnologia, ficou mais moderno, mas é mesmo
mesma É coisa. a mesma coisa. Legal. Estamos ao vivo no 3027-9623. Claro que é um assunto, como você bem disse, não tem uma vez, né, que não chegue alguém no consultório com este problema. Então tem muita gente com perguntas a este assunto. Então vamos a elas e você de casa, bora mandar para cá no nosso WhatsApp. Já que tá todo mundo com a tela aí na mão, né? Isso. Então participe, gente. Quem tem a síndrome do olho seco, doutor, pode usar lentes de contato? É a Maria Aparecida que pergunta pra gente, ela é do Jardim do Carmo. Excelente pergunta, Maria. Olha só, a lente de contato, ela tem que ter alguns cuidados especiais, porque ela pode sim prejudicar quando a pessoa já tem olho seco, seja uma alergia, um machucado. Mas, em contrapartida, existem lentes até apropriadas para melhorar o olho seco. Olha que interessante. O importante é que a pessoa faça uma avaliação para ver se ela pode usar ou não. E dependendo do que for encontrado no exame dela, ela pode usar uma dessas, por exemplo, para melhorar o olho seco. Olha, existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de melhorar, sim, com a lente de contato. Olha, perfeito. Mais uma participação ao vivo com a gente. Doutor Wilson, lavar os olhos com um soro fisiológico pode ajudar a melhorar o olho seco? A Ingrid, Vila Operária. Olá, Ingrid. Então, isso aí é bem importante a gente falar. O soro fisiológico, ele não tem conservantes nem produtos que podem prolongar a vida útil dele. Uma vez aberto, ele está exposto à formação de bactérias, de colônias, então isso pode infeccionar. Inclusive, as pessoas que têm o hábito de limpar a lente de contato com soro fisiológico ao olho, pode estar botando em risco de se contaminar. Olha! Então, não é adequado que você use dentro dos olhos o soro fisiológico. Externamente, para limpar, é uma coisa, mas principalmente se ele for aberto há pouco tempo. Os soros maiores, aquele que você abre, você deixa lá guardado, passa um mês, 2, isso com certeza já está contaminado e pode botar em risco a saúde dos seus olhos. Olha, parece ser o benefício? Não é. É um custo-benefício muito arriscado e não vale a pena. Viu só? Mais uma participação aqui com a gente. O uso de anticoncepcionais pode tornar a mulher mais propensa a ficar com os olhos secos? Lara, do Jardim Andrade, com a gente. Exatamente, é aquilo que a gente comentou agora há pouco, né? A questão hormonal, o estrógeno, ele interfere diretamente. Quando você toma anticoncepcional, você dá uma diminuída nesse nível de hormônio. Isso também favorece a formação e o agravamento do olho seco. Olha, também. Também agrava. Então tem que tomar cuidado e tem que sempre avaliação com o seu oftalmologista Claro. e conversar com o seu gineco. Pelo menos uma vez ao ano, aliás, passar pelo oftalmologista, fazer um check-up geral dos olhos, não é, doutor Wilson? Isso é importante. Muito obrigada. Eu que agradeço por mais estar uma vez a aqui. oportunidade. É sempre muito bom estar aqui com você e com todos os nossos, as pessoas que estão assistindo aqui também. Isso, é um prazer recebê-lo. Sempre que a gente vai tratar de oftalmologia, doutor Wilson Di Martini, nosso médico de hoje aqui. Até breve, doutor. Obrigado e até breve. Que bom.